Então agora nós vamos conversar com o ministro José de Castro Meira. O ministro José de Castro Meira, além de desembargador que foi no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, foi também juiz, mas juiz tanto na Justiça Federal quanto também Justiça Federal Comum, quanto também na Justiça Federal Eleitoral, não é? E foi ministro do Superior Tribunal de Justiça por mais de 10 anos. Ministro, muito obrigado por ter vindo aqui falar com todos nós do Grupo Política e Tributação. Para mim é um prazer muito grande estar aqui e dar minha colaboração do modo modesto, mas que espero que contribua para alguma coisa no final. Bom, eu queria primeiro começar perguntando sobre a sua trajetória profissional. Então, ocupou o Ministério Público do Estado, não é isso, na Bahia, até 74. Eu, durante algum tempo, eu tentei a advocacia, aqueles comecinhos, até estive em São Paulo, lá em Cubatão, e trabalhando na comarca de Santos, mas depois eu recebi um convite para voltar à Bahia, onde eu estava naquela época, e voltei. No ano seguinte eu permaneci dessa vez na Secretaria do Trabalho, como fui chefe da seção de pesquisas, depois e mercado de trabalho, depois eu fui diretor do Departamento de Desenvolvimento Social. E depois, mas em seguida surgiu o concurso para promotor de justiça, em que eu ingressei e permaneci como promotor durante 6 anos. 6 anos. E nessa etapa do Ministério Público do Estado da Bahia, teria algum destaque a fazer? Eu tive uma passagem, vamos dizer, um tanto meteórica, vamos dizer assim. Eu ingressei no Ministério Público em 1968. Em 1972, eu já fui promovido por merecimento, não sei se merecia realmente, mas eu fui já para uma comarca de segunda entrância, que foi a comarca de Itaparica. Eu saí da comarca de Paramirim para de Itaparica. E em Itaparica, como não sei se muita gente não conhece, mas é uma ilha que fica em frente a Salvador. E uma ilha muito aprazível, onde existem ótimas praias e água mineral. Certo. É uma combinação rara de se acontecer, mas isso acontece em Itaparica, um lugar até histórico, porque participou nas lutas pela independência, e tanto que lá no dia 7 de janeiro tem uma festa especial, que lá em 1823, Itaparica se tornou independente, vamos dizer assim, obteve a sua autonomia, porque venceu as tropas portuguesas, e antes mesmo de acontecer com Salvador, que isso só viria a ocorrer em 2 de julho desse mesmo ano. Então é um lugar histórico, tem diversos monumentos aí que merece até ser visitados, mostra toda aquela estrutura da época. E de Itaparica, então eu fiz um concurso para procurador da Fazenda Nacional, mas fiquei pouco tempo. Também na Bahia? Na Bahia eu fiz esse concurso para procurador da Fazenda Nacional, fiquei em torno de 2 anos. Um dia, conversando com os colegas, me disseram que estava havendo um concurso para juiz federal. Certo. Eu, na verdade, naquela época era uma estrutura nova, só a gente botando esse termo lá para decidir dar. Desculpe aí o incômodo. Mas na ocasião os colegas me explicaram, olha, é aquela área que cobra. Eu falei, não, a gente sabia dos impostos, que nós preparávamos inclusive os pareceres a respeito de terrenos da União, mas não sabia de outras coisas. Aí me deram uma ideia, eu achei interessante,
E fui lá e me inscrevi, depois me tornei, já logrei êxito no concurso, passei como juiz federal, fiquei 4 anos iniciais em Salvador, mas eu fui escalado para substituir em Sergipe. Perfeito. E fiquei lá em Aracaju. Quando eu fiquei em Aracaju 2 meses, em seguida o futuro ministro Geraldo Sobral Certo. me perguntou se eu me importaria de ficar mais um mês, porque ele estava com problema de Mas em doença da Salvador pessoa. chegou a trabalhar ao lado do ministro José Cândido de Zé Carvalho Cândido de Filho, né? Carvalho Filho era meu companheiro de vara, o Armindo Guedes da Silva e João Augusto Didier, que ele também era o da terceira vara. No meu caso, eu ficava na segunda, junto com Zé Cândido, que eu era o substituto. Entendi. Nós éramos nomeados antigamente, nessa época, como juiz federal substituto. E continuei como juiz federal substituto. Nessa altura, quando fui para Aracaju, eu pedi minha remoção para Aracaju. E terminou não havendo, minha remoção não foi atendida, porque estava numa época de concurso, mas com a realização do outro concurso, a colega nossa, Eliana Calmon, queria ir para a Bahia, e não havia vaga na Bahia, só tinha uma vaga em Sergipe. Então ela foi nomeada para Sergipe e nós fizemos a permuta. Certo. De tal modo que na história da ministra Eliana, que depois se tornou uma pessoa famosa, tem esse particular. Ela, na verdade, ficou pelo menos uns 2, 3 meses, ela ficou inicialmente participando. Acho que não chegou a tanto, um mês, 2, se chegou muito a 2 meses, ela ficou inicialmente, se fixou em Aracaju. Depois fiquei em Aracaju, Trabalhando ao lado do ministro ao Geraldo lado do futuro ministro Geraldo Sobral, que naquela altura se tornou muito meu amigo e se tornou meu compadre. Ele veio a batizar junto com a doutora Dinil, o meu filho mais novo, que nasceu em Sergipe. Os 3 primeiros haviam nascido em Salvador e esse último, o filho caçula, nasceu lá em Aracaju. Sim, mas aí parece que veio, confirma, o Tribunal Regional Federal. Fala um pouco da história, como é que isso Pois ocorreu. nós estávamos em Aracaju e havia, quando em 1987 começaram os estudos e a movimentação da Constituinte. Certo. A Constituinte que veio a elaborar a Constituição de 1988, que hoje está em vigor. E naquela época, então, se falou na criação dos 5 tribunais. Eu confesso que não levei fé. Por quê? Porque a Justiça Federal, em 1960, com a organização que era prevista na Constituição de 1967, previa, além do Federal de Recursos, a criação de mais 2 tribunais, que seriam os tribunais regionais, que seriam outros tribunais federais de recursos. Na verdade, não se falava em regionais. Seriam um em São Paulo e um em Recife. Certo. E esses tribunais nunca foram instalados. Perfeito. E veio depois aí a emenda à Constituição de 69, e isso tudo desapareceu. Nós passamos também aquele período autoritário, até que então nós ficamos de 64 até 85, 86 praticamente sob uma ditadura. Na verdade, formalmente até 1988, né?
ainda vigoravam aqueles atos ditatoriais. De tal modo que eu não tinha esperança por causa da minha experiência anterior. Mas aí as coisas começaram a andar e eu percebi que ia haver realmente a implantação dos regionais federais. Mas eu fiquei com um problema pessoal, que é que eu gostava demais de Aracaju. Eu não queria sair de lá. Então eu me lembro que, conversando com o meu compadre Geraldo Sobral sobre esse assunto, eu disse: compadre, qual é o lugar mais difícil da gente ser escolhido? Ele disse: Brasília. Aí eu falei: vou optar por Brasília, porque aí eu não corro risco de parecer desinteressado por uma promoção, que eu não queria aparentar isso, mas também com pouco êxito. Aí eu certamente ficaria lá. Então havia optado pela primeira região. Pela primeira região. Tá. Aí o compadre Geraldo admitiu: tá certo, tudo bem, mas com o tempo ele foi, cada dia ele me dizia uma coisinha sobre a 5ª região, que vai ser muito boa. Imagine, o primeiro presidente lá vai ser o Hidalgo. E Hidalgo gozava de um bom conceito, assim, entre todos nós. E tem também o Delgado. O Delgado tinha sido meu colega de concurso. E foi falando assim, pessoas e o Hugo Machado, a quem eu não conhecia pessoalmente, mas conhecia dos livros de tributário, porque eu paralelamente ensinava professor de tributário, né? Lá na Universidade Federal de Sergipe. Aí eu terminei me convencendo na última hora, praticamente, mandando um telegrama lá para Brasília, dizendo que eu mudava a minha opção pela 5ª região. Então. Perfeito. E aí eu terminei sendo nomeado para. A gente recupera essa parte da história. A Bahia, não é? Porque tem ligações fortes com a Bahia. A Bahia deveria ficar inicialmente na 5ª região. A Bahia deveria ficar na 5ª região. E eu acho que para a Bahia teria sido melhor que a Bahia ficasse com a 5ª região mesmo. Mas aí são razões regionalistas, né? Se entendia que quando foi se estabelecer as sedes, nós primeiro tentamos, os colegas de Salvador se comunicaram comigo para pedir apoio do pessoal de Aracaju para que a sede ficasse, a sede do regional, que seria a 5ª região, ficasse em Salvador. Isso eu fiz, eu consegui, e até eu falei, não havia dificuldade. Todo mundo, todas as autoridades de Sergipe apoiariam. Só que não deu tempo para nada disso. Por quê? Isso porque o presidente do TFR, na ocasião, era também pernambucano. E, aliás, uma excelente pessoa, o ministro Evandro Gueiros Leite. E o ministro Evandro deu uma tramitação rápida a esse processo, que enquanto o pessoal da Bahia estava me ligando para pedir apoio para isso, para aquilo, na verdade eles já estavam marcando sessões para definir isso, já foi definido, e realmente Pernambuco já tinha sido cogitado na primeira vez para ser a sede, na primeira reforma. E além do mais, pelo fato de Pernambuco ficar mais ao centro da região Nordeste, se tornou, até por viabilidade de transportes e tudo isso, como um lugar adequado para vir a ser a sede. A Bahia considerou isso, digamos assim, naquele momento,
vamos nos transportar para aquele momento. Considerou isso como? Não quis ficar na quinta região? Mas é que a Bahia é o estado mais antigo, a Bahia foi a sede da primeira capital. Certo. A Bahia que, vamos dizer assim, foi o primeiro núcleo assim mais importante do Nordeste. Tudo isso, todos esses fatores, é aquela coisa com um certo regionalismo que a gente, por mais que tente esquecer isso, mas é fato que houve. Hoje em dia isso está tudo muito esmaecido. Mas aí me permite uma outra pergunta. Há uma emenda constitucional já aprovada que prevê a criação de mais 4 tribunais regionais. Inclusive uma na Bahia junto com o Sergipe. O que acha desse? Olha, nós temos aí, nós nesse momento de uma crise financeira que nós estamos, eu não acho viável essa instalação, porque a Justiça Federal vai contar com uma certa limitação de recursos. Nesse ano a gente não sabe até quando isso. Então o que a Justiça hoje tem que procurar é administrar esses poucos recursos da melhor maneira possível. Aliás, a quinta região tem feito isso com muito cuidado, tem sido muito ponderada. Já naquele tempo e depois ela continuou realmente com isso, com muito cuidado com esse ponto. Então, não se justifica, nós não poderíamos prosseguir com essa luta, que eu sei que isso interessa sobretudo a muitos colegas do primeiro grau, que tem a perspectiva de uma promoção, mas que os estudos que foram realizados na ocasião mostraram que aquilo se tornaria, na verdade, não resolveria o problema de acúmulo de processos e representaria um acréscimo de despesas para a União, que, como eu disse, está vivendo nesse momento uma grave crise econômico-financeira, que não recomenda que a Justiça faça essa instalação, pelo menos de imediato. Tem alguns argumentos que funcionam para o outro lado, mas eu acho que isso é fundamental. Esse assunto, como nós sabemos, foi resolvido de modo um tanto autoritário, né? Porque apesar de aprovada uma emenda constitucional, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa, suspendeu isso, atendendo a um pedido de suspensão que foi formulado, se não me engano, pela própria União na época. Eu lhe pergunto, ministro, essa experiência, porque a gente vai falar também sobre a transição, o período em que esteve no TRF, ocupou a presidência, inclusive, e essa transição para o Superior Tribunal de Justiça. Pois bem, esse caso, quer dizer, existe uma questão já há mais de 3 anos que está para ser decidida pelo tribunal. Então, às vezes é difícil também o tribunal colocar em pauta uma matéria. Isso agora, nesse momento. Certo. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal, que é a cúpula do nosso sistema, ele sabe, tem conhecimento muito bem desses problemas, dessa crise em que o país está mergulhado. Eu penso que isso só vai ser colocado em julgamento realmente quando tiver superado esse problema. Aí sim, pode-se pensar, ninguém sabe quando isso se resolve. Pode ser surpreendente, o país já entrou em outras crises e rapidamente conseguiu emergir dela sem maiores dificuldades, mas pode também, ninguém sabe, porque as pessoas que estudam esse assunto costumam dizer que esta crise já tem algumas notas, algumas características que distinguem das outras que o país já enfrentou antes. Mas eu me refiro assim em relação à pauta, quer dizer, trabalhou no Tribunal Regional Federal como desembargador cerca de quantos anos? Desde a fundação?
Na verdade, eu nos primeiros anos, minha denominação simplesmente foi Certo. a que está na Constituição, juiz Certo. do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. A partir de certo momento, os tribunais de São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro começaram a dar em seus regimentos internos a denominação de desembargadores federais. Então, eu me tornei desembargador federal meio a contragosto, porque eu entendia que o regimento não tinha como escapar do título que tinha sido colocado na Constituição. E, curiosamente, esse título chegou a aparecer no primeiro projeto da emenda 45. E vinha estaduais, etc. E isso depois se tirou, eu achei que tirou bem, porque isso era uma coisa tão séria para mobilizar a República para mudar um título. Mas eu fiquei lá de 1989 até 2003, né, até junho de 2003. Destaques desse período, portanto, de mais ou menos 90 a 2003, quer dizer, um período de quase 15 anos. Olha, nós não tivemos. O início foi muito difícil, né? Como todo início. Na implantação, nós contamos muito com a habilidade e o tirocínio do nosso colega Ridalvo Costa, que tinha sido o juiz já do primeiro grupo de juízes. Aquele primeiro, logo que foi implantada a Justiça Federal, esses primeiros juízes foram nomeados diretamente pelo presidente da República. Certo. E só depois de algum tempo, quando o presidente da República na época era o presidente Castelo Branco. Na época de 90? Não, eu estou dizendo na claro, época, claro. no início da Justiça Federal. Justiça Federal. Certo. E já quando nós assumimos, eu me lembro bem, eu agora não em 1989, o presidente da República era José Sarney. E o secretário, o ministro da Justiça, Oscar Dias Corrêa. Isso eu me lembro perfeitamente, certo, porque os seus nomes estão nos nossos atos de nomeação, né? E então aí, esse período de 89, 92, variou muito. No início, como disse, foi um início muito difícil. Mas, aos poucos, os problemas foram sendo contornados. O tribunal aqui não tinha nenhuma sede. certo. O tribunal contou muito com a boa vontade do então vice-governador do estado, Carlos Wilson, o ministro, o então vice-governador, que depois se tornou governador de Pernambuco, Carlos Wilson Campos, ele cedeu as instalações da vice-governadoria para que ali funcionasse o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, na Cruz Cabugá. Perfeito. Acho que essa altura você já estava lá, né? Chegando exatamente. Já estava chegando e participou já dessa parte da história. E já quando fui presidente, nós conseguimos, primeiro fiz parte ainda da Comissão de Construção. Certo. Foi a pedra fundamental da atual sede, foi lançada pelo desembargador Araquém Maria de Farias, uma solenidade que ficou marcante, porque Araquém conseguiu fazer o discurso dele em menos de 5 minutos. Disse tudo, que a função da justiça era fazer justiça às pessoas, procurar atender da melhor maneira os jurisdicionados, e que era com esse propósito que ele esperava que aquilo se realizasse. Mais ou menos essas palavras. E impressionou muito o então presidente
do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Washington Bolívar de Brito, que ficou gratificado, entre outros motivos, porque nós estávamos sob um sol inclemente, era próximo já do meio-dia, e esse discurso de Araquém trouxe um alívio muito grande, tanto que ele também disse poucas palavras para nós nos abrigarmos à sombra, e ficou aquele marco ali colocado para simbolizar esse ato. No nosso segundo bloco, eu sempre deixo uma âncora para o próximo bloco. Vai falar sobre o período do ministro Castro Meira, nessa transição entre o TRF e chegando ao Superior Tribunal de Justiça. E aí vamos falar sobre o funcionamento dos processos, como os processos caminham de acordo com a estrutura e a organização do Superior Tribunal de Justiça. Para o próximo bloco.